Aviso: a seguir, algumas das histórias mais ridículas, vergonhosas e absurdas que vivi com minha família. Tem prisões, incêndios, baratas, gasolina, cusparadas de 38 horas e até uma carne podre de 5 semanas. Todas começam inocentes e terminam pior do que você imagina. Fique até o fim, pois a última é a mais louca. Uma vez minha prima Guanábana comprou um celular que, segundo ela, era à prova de balas e ficava se exibindo como se fosse a última coca do deserto, dizendo que era indestrutível, que nada conseguia arranhar. Mas 5 minutos depois, meu priminho Tizoc foi lá, pegou o celular sem permissão e deixou cair um tijolo de uns 10 quilos em cima, e só ouvimos um crack. E como uns 40 mil pesos foram pro lixo, a gente foi ver o celular e não sobrou nenhuma molécula. E no final o Tizoc, todo estabanado, ficou endividado por 15 anos só porque quis testar. Uma vez meu pai brigou comigo e fez o maior escândalo na lanchonete da escola porque eu tinha gastado 7 mil pesos, 500 pesos em um mês, porque me deixavam comprar fiado tudo o que eu pegava, e no final do mês chegava a conta. Mas teve um mês que eu exagerei, porque eu ia na lanchonete toda hora. Pegava uma coca e falava pra senhora, pode anotar pra mim. E depois eu voltava, pegava um pudim, pode anotar. Chegou um ponto que eu nem falava mais, né? Só pegava, mostrava pra ela e ela já sabia que tinha que anotar pra mim. E aí no final meu pai tirou meu direito de comprar fiado e só me dava 20 pesos por dia porque eu abusei. Nossa, muito dinheiro! Uma vez meu pai, que trabalhava na cadeia, fez com que uns presos começassem a brigar, porque ele ficou amigo de um cara que chamavam de El Martillo. Houve um surto de tuberculose na cadeia. Meu pai sempre levava álcool em gel. Um dia, Martelo pediu ao meu pai, Lick, pode me dar esse álcool em gel? Você sabe que tem tuberculose. Meu pai concordou e deu pra ele. Mas no dia seguinte, meu pai percebeu que o Martelo e outros presos tinham saído na porrada. Porque com o álcool em gel que meu pai tinha dado, eles fizeram bebidas alcoólicas e misturaram com Fanta. Então, quando o Martelo vê meu pai, ele fala todo arrependido. Desculpa, eu vacilei, Lick. Uma vez meu pai quase se intoxicou porque comeu uma carne crua e podre que estava na geladeira. Mas é que ele viu algo marrom que parecia feijão. Então ele provou e disse que estava horrível. Mas mesmo assim fez um taquinho porque meu pai é capaz de comer até um rato de esgoto. Depois ele disse que estava com dor de barriga e pensou que aquilo era comida de cachorro. No fim, minha mãe contou que ele tinha comido carne crua. Fazia umas 5 semanas que ninguém tinha comido aquilo. Qual o problema? O cachorro come de boa. Uma vez no Natal, quase queimamos um carro com uma estrelinha, eu e meu amigo Barrigudo, porque a gente estava na rua curtindo o Natal e soltando fogos. Mas aí o Barrigudo falou, vamos jogar uma estrelinha o mais longe que a gente conseguia ao mesmo tempo. E aí eu preparei meu braço de punheteiro. E ao mesmo tempo eu e o Barrigudo jogamos uma estrelinha o mais longe possível, mas a minha infelizmente caiu no para-brisa de um carro. E ao invés de soltar faísca, explodiu, e rachou o vidro do carro, e o alarme do carro disparou. E aí no final, eu e o Barrigudo saímos correndo para não levar bronca. Corre gordo, corre gordo. Uma vez em casa, faltou comida porque meus pais não foram ao mercado. À tarde desci para ver se tinha algo gostoso, mas só achei um limão seco e voltei pro quarto. Passaram 5 minutos e desci de novo para ver se tinha aparecido alguma coisa, dessa vez na geladeira. Fiquei nisso por mais de 2 horas. Até que cansei de nada aparecer e pedi um polo louco. Uma vez, quando eu era criança, quase virei o mendigo da esquina, porque fui a um posto de gasolina, e quando abriram as janelas, comecei a cheirar. Sniff, 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 e eu gostei do cheiro da gasolina. Até que um dia eu falei pra minha mãe, ei mãe, você compra 1 litro de gasolina pra mim? Ela me olhou confusa e disse, você é Transformer? Pra que é gasolina? Tá maluco? Ainda bem que ela não comprou. Você tá bem? Uma vez meu irmão praticamente me disse que eu era feíssimo, igual a um monstro, porque o cara estava dormindo no quarto dele, mas parece que ele teve paralisia do sono. Passei pra pegar algo e ele acordou assim. Ele me vê e começa a tremer de medo. Eu estava na porta do quarto, olhando fixamente, sem entender o que estava acontecendo com ele. Então ele meio que voltou a dormir. Mas mais tarde, quando já tinha acordado, eu perguntei, o que diabos aconteceu com você mais cedo? E ele disse, me mijei de medo, achei que você era um monstro. E eu fiquei tipo, pô, se ferra, eu sou tão feio assim? Certa vez, tomando banho, uma barata subiu na minha perna porque o ralo estava muito aberto. Tampei com um balde de tinta da Comex e nunca mais apareceu barata.
Mas um dia chegou minha prima Patricinha, e ela viu meu baldinho, e começou a me criticar dizendo que eu era cafona, por ter um balde no banheiro. No final joguei a barata na cara dela, pra ela parar de frescura. Uma vez, quando o Chabelim chegou da escola, chutei a mochila dele só pra irritar. Quando ele me vê, começo a rir. Ele diz: "Você chutou minha mochila, né?" E eu: "Sim." Então ele me disse pra eu me ajoelhar e pedir desculpa pra mochila dele, senão coisas ruins iam acontecer. Mas ao invés de pedir desculpa pra mochila, eu cuspi nela. E aí ele cuspiu em mim, e depois eu cuspi nele. Então começou a maior e mais longa batalha de cusparadas em que já estive, que durou 38 horas, 28 minutos e 7 segundos, até que no final fizemos as pazes cuspindo em cada mão, e apertando-as para reforçar a irmandade, e anunciando o fim da batalha. Uma vez, quando eu era criança, quase minha casa pegou fogo por causa do meu amigo Tololote, que dormiu lá em casa. Eu tinha uma luminária com luz potente, tipo as de estádio. Enquanto brincávamos, o Tololote pediu para apagar ou cobrir com uma toalha. Obedeci. Continuamos brincando até sentir cheiro estranho. Sniff, sniff. Tololote comentou: "Cheiro de tecido queimado, né?" Pensei: pronto, descobriu que meu play tá desbloqueado e quase queimando. Mas aí olhamos para a luminária. E aquela coisa estava soltando muita fumaça, e quase pegando fogo. Ainda bem que estávamos acordados, porque senão a gente ia acordar em outro mundo. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai. Uma vez, quando eu tinha 7 anos, eu estava tomando banho, e quase fiquei cego porque caiu shampoo nos meus olhos. E de verdade, não sei que diabos colocavam naquele shampoo, mas eu senti minha vida passar em câmera lenta. E eu gritava como se estivessem me exorcizando. Então saí correndo do banheiro com os olhos vermelhos que estavam piores que de maconheiro ou que minha tia chorando vendo a novela da tarde. E minha mãe me viu e perguntou: "O que aconteceu com você?" E eu disse: "Nada, só descobri que sou alérgico a tomar banho." E desde esse dia, eu lavo o cabelo com óculos de natação, porque eu não sou bobo de arriscar 2 vezes. Sempre certifique-se de manter o sabão longe dos olhos. Uma vez, uma professora maluca na escola primária xingava toda a turma, dizendo que nos comportávamos mal. Sempre que fazíamos algo que ela não gostava, ela reclamava: "Vocês são uns zangões." E na verdade, todos os meus colegas, que tínhamos entre 10 e 11 anos, não sabíamos o que diabos era um zangão. Até que um dia, meu amigo Simba pesquisou o que era e respondeu para a professora, todo confiante. Ele falou na frente de todos: "Pois a senhora é um carrapato." Rastejante. E a sala e eu começamos a rir do que ele disse. E a professora ficou tão ofendida que começou a chorar. A boba. Meu Deus, isso vai ser épico, galera.